Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos dividir essa mensagem. Hoje eu vou começar e domingo que vem pela manhã eu termino, tá bom? Então fique atento a isso, para você não achar que está uma lacuna aqui, né? Então nós vamos começar aqui no capítulo 2, Lucas. A palavra de Deus nesse trecho nos diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Pedimos tua direção nessa manhã. Obrigado por aquilo que já ouvimos, pela oportunidade de te adorar, pelo trabalho dos nossos irmãos e irmãs que se dedicaram a Deus a te servir, pelas nossas crianças, herança do Senhor, que louvaram o teu nome. Mas pedimos agora que, de certa maneira, aquilo que foi trazido à tona nesta cantata encenada, seja também reforçada por aquilo que estamos vendo agora na tua palavra. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tudo que ocorre neste mundo, absolutamente tudo, você pode até não perceber ou achar que não é assim, mas tudo é história. Pode ser a grande história dos grandes eventos registrados na humanidade, ou aqueles eventos fortuitos, aqueles pequenos e simples eventos da minha história, da sua história, da história de outras pessoas que nem sequer conhecemos, mas que nesse exato momento estão vivenciando algo que julgam e que com certeza é importante na vida delas. Alguns desses eventos são marcantes, outros podem não ser, ou aparentemente não ser tão relevantes assim. Podem, por nós, não serem percebidos no momento em que ocorrem, mas que alguém que amamos lá na frente vai lembrar, ainda que pareça simples, daquilo que marcou a vida dessas pessoas. Para grande parte da humanidade, muitos desses eventos não terão qualquer relevância. Mas muitos deles, serão para sempre relevantes. O tempo se encarregará, alguns dizem, usam a frase, parece meio batida, o tempo é o senhor da história, o tempo se encarregará de dar o devido valor a ponto de marcar a história em si mesma e dela ser então registrada.
Lucas, como grande médico, mas também grande historiador que foi, se você pegar o Evangelho de Lucas logo no seu início, vai ver a preocupação que ele teve de examinar minuciosamente os acontecimentos, os fatos. Ele foi atrás de informações, ele entrevistou testemunhas oculares, ele registrou os sinais que marcaram a vinda, a história, o ministério, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O grande evento redentor de Deus não ocorre em outra dimensão. A gente está vendo aí tanto filme hoje, né, falando, uma outra dimensão, uma dimensão paralela, um outro universo, um outro lugar, como se isso de fato pudesse ser provado. É mera conjectura, mas o grande evento redentor e do Redentor do nosso Deus não ocorre em uma outra dimensão, não ocorre fora da história humana. A glória eterna de Deus, o Filho de Deus, estava em Belém, na história. Está diante de nós, como vimos aqui nessa manhã, hoje, para que possamos, diante desses registros, dessa história, não somente relembrar como a simples árvore de Natal, troca de presentes, de um grande evento que ocorreu um dia na humanidade. Esse evento, essa história, esse texto, fala da glória singular do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você meditasse nessa manhã, como eu falei, eu continuarei no domingo que vem, apenas num ponto. Essa glória singular do Senhor Jesus Cristo é vista na história. Alguns olham para o cristianismo e os grandes feitos de Deus como algo completamente alheio à realidade física, como algo que ocorre fora do parâmetro histórico, como algo que fosse somente ligado ao céu, somente ligado ao lugar onde Deus está e nós não somos capazes de ver, nos relacionarmos com esses eventos. De uma maneira distorcida e errônea, às vezes fazemos uma dicotomia entre a vida cristã e a nossa vida secular, espiritualizando e santificando a primeira e materializando, e às vezes até mesmo, sem perceber, satanizando a segunda. É um erro. O Senhor da igreja e da história do cristianismo é também o Senhor do mundo físico, da história do mundo em que vivemos. Todas as coisas, a Bíblia diz, foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. A Bíblia também diz, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Também a Escritura diz, como ribeiro de águas nas mãos do Senhor, assim é o coração do rei. Anos antes do grande evento marcante da história da humanidade, o nascimento de Jesus, Deus usou Ciro para trazer o seu povo de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo que tinha sido destruído, para restabelecer a adoração do seu povo. Como diz o autor de Provérbios, no capítulo 16, versículo 4, o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio, para o dia do mal. O mesmo aconteceu com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram tempos sobre os quais Otaviano, o grande imperador, imperava sobre o nome de César Augusto no Império Romano. A história não reconhece esse homem como um santo, um crente, um cristão, mas mesmo assim os historiadores apreciam e registram a dose de justiça e bondade que aquele imperador teve sobre o seu império, sobre o seu povo. Sobre o seu governo, a famosa Pax Romana foi instituída. Você poderia se deslocar por todo o Império Romano com profunda tranquilidade, tendo guardas pretorianos em todos os cantos. Lucas diz que havia um governador chamado Quirino. Ele era governador da Síria, estendia o seu governo debaixo da tutela do imperador romano sobre toda a Judéia.
E Lucas finalmente registra que estava ocorrendo um censo, no qual as pessoas de uma determinada região deveriam se alistar para o controle da cobrança de impostos exigidos pelo imperador romano. José sobe da Galileia, se dirige à cidade dos seus ancestrais, também cidade de Davi, o grande rei. Queridos, veja só o que Lucas está dizendo em seu dinamismo de registro histórico, de historiador. O mundo não para que naquele momento um grande evento histórico da humanidade seja registrado. O Deus encarnado está nascendo. O grande evento da humanidade está ocorrendo. Na nossa visão espiritual, nós achamos que deveria acontecer o seguinte: pare o mundo, pare a roda do mundo, pare tudo, o Salvador está nascendo. Temos que fazer uma grande festa, um grande evento, algo singular, algo que ficará registrado para sempre. Não acontece isso. Tudo continua ocorrendo, rolando no relógio da história. Por quê? Porque Deus não exigiu, parem tudo. Não. Porque Deus não precisa dar explicação, porque Ele é o Senhor da história. Ele faz dela e os eventos mais corriqueiros que poderíamos imaginar, grandes instrumentos para a sua vontade ser estabelecida e para a sua glória. Ninguém fora Lucas, que registrou tempos depois, os demais evangelistas, falou dessa realidade. Jesus se humilhou ao nascer perante um grande evento histórico, seu grande evento histórico, e personagens humanas, ou diante de personagens humanas corriqueiras, eventos corriqueiros. Isso nos ensina algo muito importante. Primeiro, o Senhor, mesmo nos detalhes que não percebemos, agora, talvez coisas que estão acontecendo na sua vida, pode parecer que Ele não está no controle, pode parecer que estão acontecendo as coisas aleatoriamente. Isso não é verdade. O Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória e para o bem dos seus filhos. Você pode achar hoje que a história geral, a história do nosso país, a história da humanidade, parece inóspita, perseguidora, parece que está nos pressionando, parece que nós estamos nos dando mal diante dos eventos que ocorrem. Às vezes podemos até interpretar tudo erroneamente, como se o nosso destino para o mal e para a catástrofe estivesse absolutamente selado. Como se aparentemente Deus não estivesse no controle. Já passou ainda que momentaneamente na sua mente isso, parece que Deus perdeu o controle, parece que Deus perdeu a mão na história, parece que nós estamos sendo derrotados, parece que o inimigo vai vencer. Mas da mesma forma que o palco da história, imperceptível aos olhos humanos, ele foi usado para o nascimento de Cristo, assim também, nesse exato momento, essa mesma história, a história corriqueira da minha, da sua vida, a grande história do nosso país amado Brasil, a grande história de toda a humanidade, com todos os seus aparentemente poderosos, está sendo usada nesse exato momento para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a sua volta triunfal. O menino que nasceu sob o poder do grande César Augusto, sob o poder do governo de Quirino, debaixo de um censo ordenado, voltará sob o aparente poder dos Estados Unidos, da China, da ONU, ou de quem quer que seja, que aparentemente manda em algo. A história pertence ao Senhor. O Senhor é o Senhor
da história. O Senhor é o Senhor da grande história. O Senhor é o Senhor da minha história. O Senhor é o Senhor da sua história, da história da sua família, da história dos seus filhos, da nossa história triunfal, porque Jesus Cristo reina e é vitorioso sobre todas as coisas. A história apontou para o nascimento do Messias prometido que veio. Ela aponta para o Messias prometido que voltará.